Essa história começa com um homem que ia trabalhar todo dia em trens lotados e sempre voltava para casa no último trem. Era uma vida bem monótona, até que ele acabou morrendo de exaustão e teve a chance de reencarnar em outro mundo. Foi aí que ele virou o senhor de uma vila remota e passou a usar seu poder para fazer o lugar prosperar. A história começa com o garoto abrindo os olhos. Ele percebe que as mãos dele são pequenas demais e fica se perguntando o porquê. Ele corre até a janela e dá de cara com uma paisagem curiosa, mas logo uma jovem aparece correndo para impedir que ele caia. O protagonista pede desculpa, dizendo que a vista era linda, e ele acabou ficando hipnotizado. E isso deixa a garota surpresa, porque a criança mal tem 2 anos e ele nem deveria conseguir falar ainda. O protagonista também acha isso estranho, mas sente como se já tivesse vivido ali antes. Então percebe que essa é a tal reencarnação. Ele até lembra o nome dela, Tial, a criada dele. O nome do protagonista é Ban Ney Fértil. O pai dele se chama Jalpa Fértil e é um marquês. Os irmãos são Múrcia, Yarde e Cesto. Ban se reúne com a família para comer e aí conhecemos seus irmãos e o pai, que é o Lorde da casa. Todos têm expressões bem fechadas, exceto quando falam com Ban, já que ele é tratado com carinho por ser fofo. Nesse momento, ele percebe que manteve todas as memórias da vida passada. Observando melhor, ele nota que o pai é realmente super rígido e até meio assustador. O homem pergunta a cada filho o que eles vão fazer no dia, e todos precisam dar uma resposta decente. Quando chega a vez do Ban, ele diz que, como ainda não sabe muita coisa, vai começar estudando a cultura e a história do país. Isso deixa todo mundo chocado e enche o pai de orgulho. Ele achava que estava mimando demais o filho mais novo que sua esposa Mira deixou antes de morrer, mas agora vê que, com apenas 2 anos, Ban já é incrível. Ele não tem dúvidas de que o garoto herdou sua poderosa magia de fogo e acredita que o futuro da família está garantido com ele. Já mal pode esperar Ban completar 8 anos para descobrir qual magia ele vai despertar. Nesse mundo, a aptidão mágica é algo essencial. A nobreza precisa dominar os elementos de ataque para proteger o povo: fogo, água, vento e terra. Quem nasce com afinidade para outros elementos é visto como uma vergonha. O pai e os irmãos de Ban dominam os 4 elementos, e ele começa a se perguntar se o mesmo vai acontecer com ele. Por enquanto, ele se dedica totalmente aos estudos. Passa horas na biblioteca com a Teal, aprendendo sobre a geografia do mundo, as bestas, as raças, tudo. As outras criadas acham estranho ver a Tial respondendo ao Ben como se ele fosse um adulto. Ele pergunta sobre artefatos mágicos como cristais e joias que armazenam energia. As meninas ficam chocadas, afinal ele só tem 2 anos. Para elas ele é um prodígio completo. Então aparece um mordomo carregando vários livros. O nome dele é Esper, o mordomo-chefe que serve a família há décadas. Ban fica um pouco intimidado por ele. O homem é bem rígido e começa a pressioná-lo para aprender ainda mais. Faz Ban somar números usando os dedos e, quando ele acerta, decide começar a ensiná-lo de forma intensa. Graças a isso, o protagonista aprende a ler, escrever, fazer contas e tudo o que precisa saber. 2 anos se passam e Ban completa 4 anos. Ele começa a treinar esgrima, sendo ensinado pela própria Tial, que continua tratando ele com muito carinho, coisa que não agrada muito às outras criadas. Mesmo assim, Ban continua sendo gentil. As outras pedem que ele castigue a Tial, mas ele não quer. Elas insistem tanto que ele acaba só dando um leve tapinha na testa dela, achando que isso já é punição suficiente. Ele treina esgrima todos os dias até completar 5 anos e já consegue lutar de igual para igual com garotos mais velhos do exército. Ban evolui rápido, principalmente pela diferença enorme de experiência. Entre os homens, ele também é visto como um prodígio, mas o que mais chama atenção é que ele é humilde e gentil, não liga nem um pouco para status ou posição. Em um desses treinos, ele encontra D, o subcomandante dos cavaleiros, que pede para ver as mãos dele. D fica surpreso, porque mesmo treinando tanto, Ban não tem calos e a pele é bem macia. Ban até gostaria de treinar mais, mas não consegue por causa da quantidade absurda de estudos. D comenta que corre um boato de que o Esper quer que Ban estude 3 vezes mais que os outros. É aí que Ban percebe que eles estão usando ele como uma espécie de cobaia. Mas o D fica todo animado e diz que ele pode conseguir permissão para treinar mais com a espada. O D acha que o Ban devia virar um homem forte para liderar o reino. Já o Ban prefere manter um equilíbrio, porque ele gosta das 2 coisas. Mesmo assim, o D acaba virando o treinador particular dele. Só que o treino fica 3 vezes mais pesado. O D ama exercícios e não deixa o Ban nem descansar, porque diz que senão fica entediado. Mesmo assim, o nosso protagonista sente que está se divertindo desde que chegou nesse mundo. Na vida passada, ele nunca tinha se sentido tão satisfeito. Ele quer continuar vivendo ali e aproveitar tudo ao máximo. Com apenas 6 anos, ele já começa a ser chamado de criança prodígio. Ele leva uma vida puxada, cheia de estudos e treinos com espada. Faz exatamente a mesma coisa todo dia e, com o tempo, isso começa a cansar. Ele percebe que se continuar assim, não vai conseguir aproveitar a vida.
Por isso, um dia ele fala pra Teal que quer sair pra brincar. Aí eles acabam indo ao mercado. Quando chegam lá, o Ban fica impressionado com a quantidade de gente. Eles também passam perto da companhia Mary, uma grande empresa mercante. Mas enquanto ele admirava o lugar, acaba se deparando com uma cena bem desagradável. Um homem estava gritando com uma criança e ainda teve a audácia de falar mal do príncipe. Os cavaleiros quase arrancam a cabeça dele, mas por sorte isso não acontece. Mesmo assim, o Ban manda eles pararem, porque quer saber por que aquele homem estava tratando a criança daquele jeito. O cara diz que é o filho dele, então não tem nada de errado, e que pretende vendê-lo como escravo. A Teal explica que famílias muito pobres acabam vendendo os filhos que não conseguem sustentar para sobreviver, o que é algo totalmente horrível. Aí aparece outra personagem curiosa, uma garota que reconhece o Ban como filho do Marquês. Ela chega toda animada e dá boas-vindas a ele na companhia Mary. Ela se apresenta como Rosalie. O pai que ia vender o garoto quase tem um ataque ao descobrir que eles são da realeza, mas o Ban tá mais interessado em saber quanto ela pagaria por uma criança escrava. A Rosalie analisa o garoto e pergunta se ele tem alguma aptidão mágica. Segundo o homem, ele tem talento para roubo. A Rosalie diz que isso não vale nem 3 moedas grandes de prata. Isso deixa o velho furioso, e ele começa a bater no garoto na frente de todo mundo, dizendo que ele não vale nada. A Rosalie tenta impedir, mas como ele é o pai, ninguém pode interferir. O homem já estava indo para outra loja quando o Ban o interrompe, dizendo que quer comprá-lo e que vai pagar 5 moedas grandes de prata. Ele pergunta para Teal se ela tem dinheiro, e ela tem sim. Ele entrega as moedas, o homem pega tudo e sai correndo, deixando o menino jogado no chão. O Ban se aproxima e solta ele da corda. Pergunta se ele consegue ficar em pé. O garoto estranha, porque nunca foi tratado com tanta gentileza. O protagonista pergunta o nome dele, e ele se apresenta como Kamzin. O Ban também se apresenta e diz simplesmente que ele tá livre e pode ir pra onde quiser. Isso deixa Teal confusa, porque tecnicamente ele comprou o garoto como escravo, mas o Ban só queria salvá-lo. Ele pergunta se o Kamzin tem pra onde ir, mas como não tem resposta, o Ban convida ele pra morar na mansão. Os guardas avisam que duvidam que o Marquês deixe ele entrar, a não ser que seja como escravo, e nisso eles não veem problema. A Rosa lhe explica que antes eles precisam fazer o pacto de escravidão. Ela pede para os dois estenderem as mãos, age como intermediária e cria o contrato. Um símbolo de escravidão aparece na mão do Kamzin. A Rosalie faz isso de graça, já que é a primeira vez que o Ban visita a loja e ele agradece. Depois disso, eles vão comprar roupas para o garoto. Com o tempo, os dois criam uma amizade bem legal. O Kamzin passa a trabalhar na mansão. Um dia, ele vai procurar o Ban porque o subcomandante D tá chamando por ele. Como o Ban não quer treinar, dá um biscoito pro Kamzin e pede pra ele dizer que ele não tá ali. Aí o Ban percebe que o Kamzin não tá usando as luvas. Ele diz todo orgulhoso que aquele símbolo representa o vínculo deles, por isso queria mostrar. Mesmo assim, acaba colocando as luvas porque foram um presente do Ban. Logo depois, o D aparece procurando o Ban, que se esconde rapidinho. O Kamzin tenta dizer que o jovem mestre não tá ali, mas o D não é nada bobo. Ele ouviu a voz do Ban e ainda percebe as migalhas na boca do Kamzin. Na hora entende que ele foi subornado. Mesmo assim, o Kamzin diz que é escravo do Ban, e o D gosta da ousadia dele. Ele fala que se o Ban não tá ali, então vai usar o Kamzin pra treinar. E leva o garoto embora enquanto o Ban fica morrendo de pena do coitado. Daqui pra frente a história fica bem interessante, porque a gente vai pro dia em que o Ban faz 8 anos e chega a vez dele fazer o teste de aptidão mágica. Todo mundo espera um resultado incrível porque todo mundo gosta muito dele. A família do Ban tem afinidade com os 4 elementos, mas na hora do teste acontece o impensável. O Ban não tem aptidão pra nenhum deles. Pra piorar, ele só tem aptidão pra magia de produção, que é considerada a mais inútil de todas. Com ela dá pra fabricar materiais e usar a imaginação pra criar espadas, joias e esse tipo de coisa. Mas o pessoal acha isso completamente inútil, já que tudo isso pode ser feito sem magia. Isso gera um conflito enorme, porque o pai dele e toda a família têm a missão de proteger o reino. Uma magia inútil dessas não serve pra isso. A mãe do Ban, Mira, e o pai dele eram extremamente poderosos. Então não faz sentido nenhum o filho mais novo ser tão fraco assim. O pai fica extremamente decepcionado, transforma todos os ideais que tinha em vergonha e chega a se sentir patético por ter confiado no próprio filho. Ele chega até a puxar a espada, pronto para atacar o Ban. O Ban sabe que tem um problema grave que precisa fazer alguma coisa, mas o choque é tão grande que ele simplesmente não consegue se mexer. É aí que um de seus irmãos mais velhos, Múrcia, se coloca na frente do pai. Jalpa pergunta que diabos ele acha que tá fazendo, e então o Múrcia dá uma ideia. Ele diz que na fronteira do marquesado dele, existe uma vila que nunca conseguiu se desenvolver. Ele sugere mandar o Ban pra lá, uma vila que nem nome tem. O lugar mal tem 100 habitantes, não produz nada especial. As montanhas do norte até têm recursos, mas estão cheias de feras e ninguém nunca conseguiu explorá-las.
É literalmente um lugar isolado de tudo, que só serve como um tipo de acampamento militar. Como o território foi adquirido recentemente, a lealdade do povo ainda é frágil, então mandar alguém da família pra lá ajudaria a ganhar confiança. Ele diz pro Ban que vão mandá-lo pra lá assim que ele estiver pronto. O pai agradece dizendo que finalmente encontraram alguma utilidade pra alguém tão inútil quanto o Ban. A família vai embora, deixando só o Murcia e o protagonista. Assim que ficam sozinhos, o Murcia se ajoelha na frente do Ban e pede desculpa. Ele diz que não queria ver o irmão sofrer e que foi por isso que fez uma proposta tão absurda. Ele até diz que aceita ser odiado, se o Ban quiser. Mas o Ban sabe muito bem que o pai queria matá-lo, então tudo que ele consegue fazer é agradecer. O Murcia ainda diz que se o Ban precisar de qualquer ajuda, ele fará tudo o que estiver ao alcance dele, porque ele é o único irmão decente daquela família. A notícia se espalha rápido pelo reino. O Ban não tem talento mágico e vai ser exilado. Até Ao entra em desespero, porque não quer que levem o jovem mestre embora. Mas, no fundo, o próprio Ban até que quer ir. Ele pensa que ser lorde de um lugar rural desses não deve dar muito trabalho, então vai ter bastante tempo livre. O plano dele é transformar aquela vila num lugar do jeito que ele quiser e viver em paz. Para preparar a viagem, o Murcia contrata alguns aventureiros para ajudar, já que o pai nem quis emprestar escolta. Do pessoal dele, o Ban só pode levar o Kamzin, provavelmente só porque ele é um escravo. Mas aí a Teal aparece correndo, desesperada, dizendo que é a serva pessoal dele e que vai com ele de qualquer jeito. Além disso, o D também decide acompanhá-lo, porque ainda tem muita coisa para ensinar ao Ban sobre a espada. Junto com ele, vão mais 2 soldados que sempre estiveram ao lado do Ban. E para completar, o Esper antecipa a própria aposentadoria, deixa um sucessor no lugar e decide passar o resto da vida supervisionando a educação do Ban. O Ban não percebe na hora, mas no fim das contas, as pessoas mais próximas e que mais o amam são justamente as que decidem deixar o reino para ir com ele. Lá no fundo, ele já sente isso, porque durante toda a viagem ele não para de sorrir. Ele tinha medo de ir embora, é verdade. A família praticamente o expulsou. Mas as pessoas que ele mais gosta estão indo junto. O reino nem sabia que o Ban ia partir, mas um dos soldados pega 2 cavalos e sai espalhando a notícia por todo lado. A cidade inteira vai se despedir dele com tudo que tem. Diante de tanto carinho, o Ban percebe uma coisa. Ele ainda vai ter muito trabalho pela frente. Durante a viagem, a gente vê o protagonista treinando a habilidade dele. Ele transforma um galho numa espadinha pequena. O Kenshin pergunta se isso é magia de produção, e o Van confirma. Ele diz que está testando aos poucos, mas que ainda não achou uma utilidade boa para isso. Depois de um tempo, a tio avisa que eles estão chegando. O Van fala pro Kenshin que, se ele enjoar do lugar, pode voltar pro Marquês, já que aparentemente dá para anular o contrato de escravidão. E se ele for com o irmão o Murcia, com certeza vai ser bem cuidado. Mas o Kenshin recusa, dizendo que jurou dedicar a vida dele e até arriscar tudo se fosse preciso. O Van fica até meio sem graça ouvindo isso. De repente, a carruagem freia com tudo. Eles perguntam o que está acontecendo lá fora, e o Ruivo avisa que a vila está sendo atacada. Logo depois disso, o Van organiza uma reunião de emergência. Vendo que os bandidos parecem experientes, ele assume que a cerca em volta da vila não vai segurar flechas. Comparando o número de pessoas dos dois lados, ele acha difícil conseguirem fazer muita coisa. Mesmo assim, o Dean sugere atacar todo mundo junto, já que assim daria para barrar eles. Só que o líder dos aventureiros questiona a ideia, dizendo que é arriscado demais e que não quer ver os homens dele morrendo. O Dean explica que esse é o primeiro domínio do senhor dele e que os moradores são seus súditos. Então, se ele não sacar a espada agora, não sabe quando deveria. Ele reconhece o espírito de cavaleiro do líder, mas diz que isso não é problema dos aventureiros. Sem outra opção, o Dean pede pelo menos que eles protejam o jovem lorde e fujam se for necessário. Nessa hora, o Esparta interrompe e discorda, dizendo que se o Dean morrer, a vila não vai ter futuro nenhum, mesmo que sobreviva, já que ele é um cavaleiro muito forte. Aí o Esparta comenta que, apesar de já ser velho, ele é um mago dos 4 elementos, então dá pra confiar nele no combate. Assumindo o comando, ele explica o plano. Primeiro vai erguer uma muralha defensiva. Depois, os aventureiros atacam de longe, por trás. Quando o inimigo perceber, o Dane e os homens dele atacam pelos lados. Assim, usando ataque surpresa, eles têm chance de vencer. O Van pergunta se eles realmente vão ficar e lutar. O Esparta, como mordomo-chefe, responde que sim, claro, jovem lorde. Se eles não atacarem da muralha, o Dein e os outros vão morrer à toa. O Van diz que não vai permitir isso, mas o Esparta pede que pelo menos dessa vez deixem ele e esses ossos velhos terem seu momento de glória. Mesmo assim, o Van diz que não quer perder nenhum dos dois, já que sem a ajuda deles ele nem conseguiria desenvolver o domínio. Sem enrolar mais, ele fala que vai servir de isca. A tio grita que vai junto, e o Kenshin também se oferece. Aí o Van corta os dois. Diz que não quer ver quem ele ama morrendo, e que o Kenshin agora é livre, então devia aproveitar a vida. Por isso ele pensa em outro plano. Ele explica que vai atacar de frente com a carruagem, e eles aproveitam para atacar pelos flancos.
O Dean questiona isso, mas o Van lembra que treina espada todo dia com o vice-comandante dos cavaleiros, então não vai cair tão fácil assim. Ele puxa a espada e diz que, mesmo se morrer, vai ser uma honra dar a vida pelos súditos. O único pedido dele é que abandonem o corpo, para isso não afetar a família dele. Vendo essa determinação, o capitão dos aventureiros lembra de uma conversa que teve antes da missão, dizendo que nobres eram todos arrogantes e desprezíveis, que tratavam mal os plebeus e os aventureiros. Mas aí ele conheceu o Van, que sempre tratou todo mundo com respeito e educação, o que fez ele repensar seus preconceitos, pelo menos dessa vez. Voltando ao presente, ele se aproxima e diz que só dessa vez vai confiar a vida dele ao Van. O Van responde que não precisa, mas ele diz que não consegue fingir que não viu uma criança disposta a morrer, porque senão os companheiros dele nunca iam perdoar. A maga do grupo comenta o quanto ficou impressionada com o nobre disposto a dar a vida pelos súditos, já que até então todos os nobres que ela conheceu só sabiam falar. Isso surpreende o Van, que chama ela pelo nome, Puriel. Ao ouvir isso, ela diz que gostou dele, já que ele até lembra o nome das pessoas. Por isso ela também confia a vida dele a ele. O Dean dá um passo à frente e diz que, como cavaleiros a serviço da casa do Marquês, proteger o Lord Van é proteger o futuro da família. Depois disso, o Sparta diz que não pode permitir um plano tão irresponsável e lembra que, quando tudo acabar, vai ensinar ele o peso de ser um herdeiro. Então, o Sparta avisa que vai mudar o plano. Primeiro ele cria uma muralha defensiva para atacar de longe. O Dean ataca pela esquerda, outro grupo pela direita. Todo mundo responde entendido e o plano começa. Os cavaleiros ficam chocados ao ver que o Sparta não é só um simples mordomo, já que a magia de terra dele é absurda, levantando várias muralhas enormes. Nesse momento, um companheiro diz pro Dean que, se ele tivesse recusado o pedido do Van, ele mesmo teria arriscado a vida no lugar dele, porque realmente foi com a cara do garoto. Então a gente vê os dois felizes com o comportamento do Van, desejando que um dia esse garotinho vire rei. Dentro da muralha, vários arqueiros estão disparando flechas, determinados a tomar a vila, até que de repente algumas flechas começam a cair neles por trás. Ninguém entende de onde o ataque está vindo, até que eles veem uma entrada nos fundos, onde aparece a Puriel junto com 2 arqueiros. O líder manda atacarem eles, mas aí o Dean surge avançando com tudo pra cima geral. O plano dá certo direitinho. Enquanto os inimigos estão distraídos, o resto dos cavaleiros e aventureiros entra pra lutar. O companheiro loiro do Dean, mesmo sendo gordinho, se move super rápido e corta vários inimigos. O Lowe também faz a parte dele, enquanto o Dean avança com uma aura assustadora. Os bandidos começam a fugir, inclusive o líder. Só que o desgraçado dá a volta por trás pra pegar quem ficou ali. Ele estava prestes a matar a pobre maga Puriel, mas aí o Papai Van chega com um corte elegante nas pernas, derruba o cara no chão e o Kenshin aparece pra finalizar com um golpe no peito. O Van avisa que o inimigo pode acabar focando naquele ponto e manda todo mundo prestar atenção na frente. Isso deixa a Puriel chocada, fazendo ela se perguntar quem diabos é esse garoto. Depois de tudo, ele comenta que conseguiram reduzir o inimigo sem nenhuma baixa, alcançando o melhor resultado possível. Então agora só falta pegar o pagamento para encerrar a missão. A Puriel, de cabelo roxo, pergunta se tem algo errado. Ele responde que só tá um pouco curioso, e todo mundo imagina que seja por causa do garoto Van. Ele confirma e faz uma proposta. Mesmo que não rendam muito dinheiro, ele tá pensando em ficar naquele lugar. Isso deixa todo mundo pensativo. Um deles se desculpa, dizendo que já tem outra missão pra cumprir. Diz pra não se preocuparem e espera encontrá-los de novo. Eles se despedem do resto dos aventureiros, mas a Puriel decide ficar também, dizendo que o Van salvou a vida dela, então ela precisa retribuir. Os outros que ficaram comentam como é incrível ele ter só 10 anos. Todo mundo concorda e ainda dizem que ele é o único nobre de quem eles gostam. A galera fica ansiosa pra ver que tipo de domínio o garoto Van vai construir, então decidem ajudar ele por mais um tempo. Nisso, a Tio aparece dando bronca no Van por se colocar em perigo, e o protagonista pede desculpa. O Dean também chega, dizendo que a vitória foi incrível e parabenizando ele pelo trabalho. O Sparta se aproxima, avisando que os moradores da vila estão reunidos na entrada. Van agradece e, chegando perto do portão, diz que é hora da apresentação dele. Ao entrar, eles percebem que a vila é grande, mas todo mundo está extremamente magro, sofrendo de fome. Aí conhecemos a Honda, a chefe da vila, que agradece por eles terem salvado o lugar mais uma vez. Van, confuso, pergunta se isso já tinha acontecido antes. Honda confirma e explica que antes eles pertenciam ao Conde Ferdinand, e os cavaleiros patrulhavam a região. Mas isso parou depois que passaram a pertencer ao Marquês Fértil. Sabendo disso, Van pede desculpas em nome do pai dele, dizendo que ele ainda não conhece bem a situação das vilas menores. A Honda pergunta se isso quer dizer que, como eles não pagam muitos impostos, não vale a pena protegê-los. Van diz que reclamar não vai adiantar. Isso incomoda um deles, mas Van explica que tá falando do futuro da vila. Ele diz que, apesar dos nobres terem grandes responsabilidades, o problema são as leis impostas pela família real Belriné. Eles não podem mudar as leis do reino, pelo menos não agora,
Então, só resta buscar soluções. Van propõe 3 medidas bem claras. Primeiro, dar à vila um valor que o reino não possa ignorar. Segundo, ganhar dinheiro e contratar mercenários. Terceiro, reformar e desenvolver a vila. Uma mulher comenta que eles já tinham pensado nisso, mas que não é nada fácil. Van tranquiliza ela, dizendo que agora eles têm ele como novo lorde. A reação não é das melhores, então o Esparta se apresenta como o antigo mordomo-chefe da casa do Marquês e afirma que o Van é um gênio. Odin também entra na conversa, se apresentando como vice-comandante dos Cavaleiros de Fértil. Isso anima a chefe Honda, que pergunta se isso quer dizer que ele domina os 4 elementos. Van esclarece que só tem aptidão para magia de produção. Na hora, a expressão de esperança muda para uma tristeza profunda, já que esse tipo de magia é considerado o pior de todos. Nisso, um dos aldeões pergunta sobre os impostos, já que antes eles cobravam 30% da colheita. Então o Van diz que por enquanto vão reduzir para 10%. Isso deixa todo mundo da vila aliviado. Com isso resolvido, Van sugere começar a reforçar as muralhas. Ele pergunta para o Esparta se a magia de terra dele dura com o tempo. O Esparta responde que ela fica firme enquanto ele estiver alimentando com mana. Ou seja, quando a mana acaba, tudo vira só um monte de terra. Isso já parece suficiente para o Van, então ele pede para ele levantar umas paredes como medida provisória. Todo mundo fica surpreso quando vê que ele ergue uma muralha em questão de segundos. Depois disso, o Van pede para ele também fazer um fosso para impedir invasores. Os cavaleiros se oferecem para cuidar disso e ainda dizem que vão preparar armadilhas e buracos. O Van acha isso sensacional e, virando para os aldeões, diz que a cooperação deles vai ser essencial para a vila renascer mais forte do que nunca. Depois disso, o protagonista fala que quer testar um pouco da magia de produção dele. Ele pega um pedaço de tronco e se concentra. Um calor começa a subir devagar da parte de baixo do estômago. Ele envia mana para as pontas dos dedos e visualiza cada fibra da madeira sendo trançada como uma corda, sabendo que quanto mais finas forem, melhor vai ser o bloco de madeira que ele vai conseguir. Aí o tio e o Kenshin perguntam o que ele acabou de criar. O Van responde que é um bloco de fibras, algo parecido com nanofibra, palavras que eles não conhecem, então fazem umas caras bem estranhas. Depois de um tempo, o Jim passa por ali. Ao ver todos os blocos que o Van criou, ele pega um e comenta que é bem leve, mas duro. Então pergunta se pode tentar cortar. O Van deixa, mas quando ele tenta, só consegue acertar o bloco e mandar ele voando pra longe. O cubo continua intacto, mas acaba danificando uma árvore. Todo mundo fica chocado com isso. O Dean mais ainda, já que ele atacou com força suficiente para partir uma rocha, o que significa que o Van conseguiu exatamente o que queria. Algumas horas depois, o Van já criou ainda mais cubos e até armas. O Dean pergunta se a mana dele ainda não acabou, mas o Van diz que ainda nem sentiu cansaço. Aí o Dean comenta que a magia de produção consome tanta mana que normalmente é difícil criar um único objeto, por isso ela é conhecida como uma magia inútil. Por pura curiosidade, o Van cria uma katana. Ele percebe que o Kenshin fica fascinado, então entrega a espada para ele. Aí ele nota que o tio também parece estar esperando algo, então, como homem de poucas palavras que é, ele entrega um machado para ela. Pela expressão estranha que ela faz, o Van pensa se ela não gosta de machados. O tio finge dizer que é um machado magnífico, mas na verdade ela tá completamente hipnotizada olhando para ele. O Van fica feliz que ela tenha gostado, mas olhando melhor, decide que da próxima vez vai fazer um acessório mais bonito para ela. Já de noite ele vai descansar. Comenta que o corpo inteiro dói, já que dormiu ao relento durante toda a viagem. Além disso, ele se sente sujo por não ter conseguido tomar banho. Ele também sabe que o tio e o Kenshin fingem que estão bem, mas com certeza tão cansados quanto ele. Então, antes de reforçar as defesas, ele decide garantir o básico. E aí ele toma uma decisão, construir uma casa. No dia seguinte, todo mundo acorda. Os moradores veem os cubos que o Van juntou e perguntam o que são. Então o Van pergunta se eles se importariam se ele construísse uma casa naquela área. O velho diz que eles quase não usam mais a praça ultimamente. Então parece um lugar ideal e perfeito para a mansão do senhor deles. O Van agradece e pensa consigo mesmo que, quando tudo estiver mais calmo, vai organizar festivais e carnavais. Em seguida, ele se concentra para construir a casa, visualizando todas as partes necessárias na cabeça: pilares, estruturas fixadas no chão, paredes e telhado. Ele então libera sua magia e cria uma mansão em questão de segundos. Todo mundo vê isso e fica completamente impressionado com a casa que acabou de surgir. Todos o elogiam e ficam sem palavras. O Van fica feliz em ver que sua magia de produção é útil para todo mundo, embora, sendo sincero, o tamanho da casa tenha passado um pouco do limite. Os moradores da vila comemoram, completamente chocados, ao verem o Van construir uma mansão linda em questão de segundos, usando a magia de produção. A estrutura surge a partir de materiais brutos, como se tivesse sido criada por intervenção divina. Nesse momento, Van percebe que a magia de produção é muito mais adequada para governar uma vila do que magia elemental focada em combate.
Essa descoberta é bem interessante para ele. É como se estivesse encontrando um caminho totalmente diferente para o poder. Van sente que as pessoas com certeza se sentiriam muito mais confortáveis vivendo sob o comando de um lorde que se preocupa em melhorar o dia a dia delas com magia de produção, em vez de alguém que só sabe usar magias ofensivas absurdamente fortes. O Kaansin sai correndo todo empolgado até o Van e diz que prefere 1000 vezes morar na vila dele do que naquele reino horrível governado pelo Lorde Jarpa. O Van fica meio desconfiado dessa opinião, já que o Kaansin claramente é suspeito para falar. O Espada se aproxima do Van e explica que o que essa vila sofrida realmente precisa é de um Lorde capaz de melhorar a vida cotidiana das pessoas. Por isso, ele acredita que o Van é a melhor opção possível. Dee e Orto concordam, ainda tentando processar o choque de ver o Van criar uma casa inteira só com madeira e magia. O Van diz para eles não se preocuparem com falta de moradia. Ele consegue construir casas para todo mundo, desde que tragam madeira suficiente. Os aventureiros e cavaleiros se enchem de motivação e decidem transformar a coleta de madeira numa competição. Depois disso, Rond e os outros moradores vão até o Van cheios de pedidos. Eles pedem para ele construir casas novas, já que as atuais estão em péssimas condições. O Van dá uma olhada e vê que realmente estão horríveis, mal dá para chamar aquilo de casa. Mesmo sabendo que esse trabalho vai acabar com todas as energias dele, ele decide ajudar e promete construir uma casa nova para cada morador. Quando ouvem isso, os moradores começam a comemorar de verdade, cheios de alegria. O Van se sente profundamente feliz porque a magia de produção que a nobreza sempre tratou como algo inútil agora está ajudando ele a colocar sorrisos reais no rosto das pessoas. O Van começa a trabalhar na hora, usando sua magia para consertar e reconstruir cada casa até todas parecerem recém-construídas. Ele explica que deixou todas iguais para evitar diferenças injustas entre vizinhos. Por enquanto, isso já resolve, mas no futuro ele pretende criar casas adaptadas às necessidades de cada um. Os moradores ficam radiantes ao finalmente ver mudanças reais acontecendo. Eles agradecem o Van com tudo que tem, e ver essa gratidão sincera faz ele se sentir completo de verdade. O Van decide construir uma casa de banho pública simples ao lado da mansão. A galera da vila fica super animada quando vê a construção pronta. A ideia inicial era usar o banho só pra ele, mas ele fica feliz em saber que os moradores curtiram. Ele não construiu a casa de banho sozinho, o Kamsin e a Plui ajudaram. Mais tarde, naquela noite, o Van consegue um tempinho de paz no banho junto com o Kamsin. Depois que o Kamsin sai, o Van percebe que o amigo ganhou um pouco de músculo, que deixa ele até meio com inveja. O Kamsin admite que ganhou massa muscular por causa do trabalho pesado recente, mas diz que ainda tá bem magro se comparado ao físico absurdo do Dee. Nessa hora, o Dee e os amigos aparecem do nada, todos pelados, dizendo que deviam tomar banho juntos, porque homem cria laços mais fortes quando tá pelado. O Van percebe na hora que esse é o momento perfeito pra fugir, mas o Dee segura ele com força e puxa de volta. Depois de várias horas extremamente constrangedoras desse momento de união, o Van finalmente consegue escapar pro quarto, se joga na cama macia e apaga. Ele se sente calmo, relaxado e genuinamente satisfeito. No dia seguinte, o Van fica feliz ao ver que os cavaleiros e aventureiros trabalharam duro cavando um fosso profundo ao redor da vila. O único problema é que ainda não tem água lá dentro. Então ele percebe que precisam achar uma fonte de água o quanto antes. O Van então cria um novo plano. O Espada vai usar a magia dele para desviar a água do rio próximo e criar um canal ligando até o fosso, enquanto o Dee e os outros continuam ampliando o fosso na base da pá. Depois que tudo estiver pronto, o Van pretende usar a magia de produção para reforçar as paredes do fosso. Enquanto observa todo mundo trabalhando, o Van começa a ficar meio irritado ao perceber que o Dee parece estar curtindo cavar muito mais do que qualquer pessoa normal deveria. Mesmo assim, ele fica feliz de ver todo mundo cooperando e trabalhando em equipe. O Van calcula que a escavação levaria mais ou menos uma semana, mas quando o sol se põe no primeiro dia, ele fica realmente chocado com a velocidade do trabalho. Eles cavaram tanto que já dá pra ver claramente a próxima vila à distância. O Van sugere que parem por ali, principalmente porque o Kamsin e os outros menos resistentes parecem quase mortos de cansaço. O mais surpreendente é que o Dee e o Espada ainda parecem cheios de energia. No dia seguinte, o canal já está completamente pronto. Quando o portão de controle é aberto, todo mundo observa, boquiaberto, a água fluindo tranquilamente pelo sistema de canais. Pouco depois, a vila inteira fica cercada por um fosso cheio de água, funcionando como proteção. Depois de analisar o resultado, o Van decide que seria estrategicamente mais inteligente criar um grande lago reservatório atrás da vila. Assim, se chovesse demais e o nível da água subisse perigosamente, haveria um lugar para escoar o excesso. O Espada concorda e ainda comenta que o lago também seria muito útil em períodos de seca. Não demora muito e a construção do lago é finalizada, com os moradores comemorando cheios de empolgação. Eles entendem que a partir dali nunca mais vão precisar se preocupar com falta de água. O Van também se sente extremamente satisfeito. Ele tem certeza de que a vida na vila agora vai ser bem mais tranquila.
Enquanto isso, no fundo da floresta, uma mulher chamada Nona segue em direção a essa vila remota junto com uma jovem nobre chamada Iris. Fica claro que as duas têm uma relação de confiança muito forte. De volta à vila, o Van continua trabalhando nas fortificações. Ele acabou de usar magia de produção para erguer uma muralha gigantesca ao redor de todo o perímetro do assentamento. Mesmo assim, o Van sente que dá para melhorar bastante. Então ele adiciona lançadores balísticos de longo alcance com placas de armadura em pontos estratégicos da muralha frontal. Assim, caso alguma força inimiga ataque, os defensores podem revidar sem ficar expostos. E embora o Van ache essas defesas bem básicas, todo mundo que assiste fica completamente em choque. Os moradores começam a perceber que a antiga Vila Simples deixou de ser só uma vila, ela virou uma pequena fortaleza de respeito. O Dee reflete sobre tudo isso e pensa que, se o Lord Jarpa tivesse entendido direito o quão absurda é a capacidade produtiva do Van, nunca teria expulsado ele. Na verdade, talvez até tivesse nomeado o Van como conselheiro-chefe. Já o Espada acha que o Lord Jarpa teria banido o Van de qualquer jeito, já que os poderes dele não são voltados para ataque militar nem conquista de territórios à força. O Dee discorda totalmente e começa a argumentar com paixão que guerra não é só ataque. Defesa também é parte fundamental, e o poder único do Van poderia tornar ele o membro mais valioso da família real em termos estratégicos. Os dois continuam discutindo até o Van interromper. Ele diz que ficar debatendo e se não leva a nada produtivo. O que importa agora é lutar com tudo que eles têm, usando os recursos que já possuem. Todo mundo concorda com a visão prática do Van. Algumas horas depois, a Tio prepara um almoço delicioso para ele. Como era de se esperar da habilidade absurda dela na cozinha, o Van acha a comida maravilhosa. Durante a refeição, o Espada levanta um ponto importante. Eles precisam criar uma forma confiável de gerar renda sustentável para a vila. O Van pensa um pouco e conclui que pode cuidar disso, produzindo casas e móveis extras para vender. As colheitas devem render comida mais do que suficiente. Então talvez não seja urgente estabelecer outra fonte de renda agora. Porém, o Van logo percebe uma grande desvantagem. Ele não teria acesso aos ingredientes especiais dos doces assados que ele tanto gosta. Por isso, ele sugere que todo mundo comece a pensar em ideias do que a vila poderia produzir ou vender de diferente. Depois de discutir várias ideias, o Van não acha nenhuma realmente promissora. Ele percebe que encontrar algo de verdade único que só essa vila remota possa oferecer não vai ser nada fácil. No dia seguinte, o Van sugere que a Tio e o Kamsin testem as novas armas que ele conseguiu recentemente. Quando o Kamsin tenta testar a espada nova dele contra um escudo defensivo feito de material de orc, a lâmina corta o escudo em dois com a maior facilidade. Mesmo sem o Kamsin colocar quase nenhuma força no golpe, o Shaura começa a chorar na hora. Ele tinha acabado de terminar aquele escudo. Felizmente, o Van usa magia de reparo rapidinho e restaura o escudo completamente. O Shaura fica aliviado. Nesse momento, o Ronde aparece empurrando um carrinho pesado cheio de minérios diferentes. Ele conta pro Van que enfrentou e derrotou vários monstros na floresta, o que permitiu coletar aqueles minerais valiosos. O Van pergunta se pode testar um pouco do minério de ferro, e o Ronde aceita. O Van usa o ferro bruto para criar ferro puro refinado, e o Shaura fica impressionado com a qualidade absurda do material. Todo empolgado, o Shaura pede pro Van ajudar ele fazendo uma espada sob medida. O Van aceita, já que se sente meio culpado por ter destruído o escudo do Shaura sem querer. Ele se concentra bastante, pensando no formato e no equilíbrio ideais da espada. Usando a magia de produção, o Van cria a melhor espada de ferro que consegue. O Shaura simplesmente ama a arma pronta. Animado com o resultado, o Van continua testando e cria uma espada ainda mais longa com propriedades diferentes. Os outros aventureiros veem aquilo e já querem armas personalizadas também. O Van diz para eles irem coletar minérios na floresta e promete fazer espada sob medida para todo mundo que trouxer material. A Pluie analisa a espada que o Van criou e percebe que a qualidade do trabalho é absurda, algo que com certeza daria para vender por um preço altíssimo nas grandes cidades. Enquanto isso, o Espada percebe que um dos minérios coletados é mitril, um metal lendário. Isso deixa ele muito surpreso, já que encontrar mitril em uma floresta comum é algo extremamente raro. Essa descoberta faz o Espada acreditar que deve existir uma masmorra ainda não descoberta em algum lugar da região. Como essa área não é explorada direito há muito tempo, todo mundo concorda que a chance de existir uma dungeon escondida é bem alta. O Van sorri com essa possibilidade animadora, já que encontrar uma nova masmorra deixaria a vila muito mais famosa e estrategicamente importante. Normalmente, quando a Guilda dos Aventureiros descobre uma nova masmorra, ela abre uma filial oficial na cidade mais próxima e envia aventureiros de elite para cuidar do lugar. O problema é que a vila ainda não tem estrutura nem recursos para manter uma filial dessas. Avisar o governo do reino também não é uma boa ideia. Como Van foi oficialmente banido como um pária, se descobrirem que o território para onde ele foi enviado tem recursos valiosos como uma masmorra, eles podem simplesmente tirar ele dali e tomar a terra para si. Ninguém quer que isso aconteça.
A Chloe sugere que o Van foque primeiro em desenvolver bem a vila, construindo todas as estruturas necessárias antes que a existência da masmorra seja oficialmente descoberta e divulgada. Assim, ficaria muito mais difícil para a Casa Nobre Fértil se intrometer ou tentar tomar o controle. Todo mundo concorda com o plano, e o Van agradece por terem chegado a um consenso tão sensato. Pouco depois dessa conversa, o Van e a Jill saem para dar uma volta tranquila ao redor da vila. De repente, um grupo de monstros lagartos blindados começa a avançar direto em direção à vila, numa velocidade assustadora. Sem perder tempo, o Van manda todo mundo recuar para dentro da muralha e fecha os portões defensivos para proteger os moradores. Ao ver o medo real no rosto de todo mundo, Van fala com calma para tranquilizar geral. Ele diz para não se preocuparem e promete que vai lutar por todos eles sem hesitar. Mesmo assim, o Van sabe que não dá para vencer essa batalha só na força bruta. Então ele pede que os moradores também emprestem a força deles para que juntos consigam defender e proteger a vila da ameaça que está se aproximando.